Vou ministrar a palavra do Senhor. E no primeiro hino que foi tocado, que foi cantado com a igreja, eu senti muito forte no meu coração que tiveram algumas pessoas aqui que na hora do refrão cantaram só o som da mim e a garganta trancou. Talvez chegaram no quebranta-me e trancou de novo e começou a chorar. Porque talvez quando você entrou aqui nessa noite, teu coração não está crendo que Ele pode te transformar, te encher e te usar. Então você parou ali. Você sabe que Deus te sonda, que Ele te criou, que Ele te formou, que Ele te trouxe aqui nessa noite. E você se quebranta na presença de Deus, mas não se sente digno de ser usado por Deus. Mas isso vai mudar hoje à noite. Essa noite é noite de transformação na sua vida. No nome de Jesus, que está acima de todo nome. E no contexto familiar, como o pastor falou, tem uma frase que eu ouço, e com certeza ou você ouviu ou você já falou, principalmente as mães. Principalmente as mães. Quando nós pedimos algo para os nossos pais, ou os filhos pedem para vocês, e eles dizem não. Aí a gente vai argumentar. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo tem. E qual é a resposta? Você não é todo mundo. Esse é o tema da ministração hoje. Você não é todo mundo. Por isso que você está aqui. Porque você foi escolhido por Deus. Chamado por Deus. Você tem valor de sangue. O sangue de Jesus Cristo. Você não é todo mundo. Você não se molda ao padrão do mundo. Você tem valor. E saber que você não é todo mundo fala de identidade. Não sou todo mundo porque eu sou filho de Deus. E eu entendo que as minhas atitudes refletem na eternidade. As minhas atitudes refletem naqueles que me rodeiam aqui na terra. Eu fui chamada para ser luz, chamada para ser o sal da terra. Então, querido, por onde você passar, vai haver transformação. Tem que haver transformação. Tem que haver mudança. Jesus tem que entrar onde você passar. Esse é o nosso propósito aqui na terra. Mas é fácil? É fácil não ser todo mundo? É fácil lutar contra a maioria? É fácil lutar contra um sistema imposto pelo inimigo? Não, não é. Porque nós temos que resistir às tentações e lutar contra o pecado. E eu quero que você abra a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 3. A palavra do Senhor diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. A astúcia, o engano do mundo. Essa é a estratégia do inimigo. A questão é que essa é a única estratégia do inimigo. Ele só tem a mentira. Ele só tem o engano para tentar nos iludir, para tentar nos influenciar. Nesse contexto aqui que foi escrita essa passagem, o apóstolo Paulo estava preocupado com a imaturidade espiritual do povo. Havia um evangelho diluído, o evangelho enganoso sendo ministrado por homens usados pelo inimigo para confundir o povo. E o apóstolo Paulo estava se preocupando. Olha, eu me preocupo que vocês sejam contaminados com isso
E vocês esqueçam que o evangelho de Jesus é simples, é puro, é a verdade. Mas acredito que isso não mudou, certo? Hoje em dia o evangelho continua sendo diluído por muitas pessoas. Continua sendo tratado de uma forma muito banal. De uma forma sem seriedade, sem compromisso. Esse é o engano que o inimigo tem causado, tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Ele não quer que você conheça o Cristo de verdade. Ele não quer que a sua casa seja tocada por Jesus de verdade. Porque Ele sabe o potencial que você vai ter. Ele sabe o valor, o poder, a influência que você vai exercer a partir do momento que você é guiado por Deus, guiado por Jesus. E quando tudo começou, como é que isso aconteceu? Qual foi o primeiro engano do inimigo? Como o apóstolo Paulo cita, temo que lá como a Eva foi enganada. Vamos lá no começo? Em Gênesis, capítulo 3, verso 6. Eva. Lá dentro de casa a gente tem uma piada interna, que eu digo assim, aquela esfomeada. Esfomeada. Como é que ela vai comer o fruto, sendo que tinha todo o resto? Meu Deus do céu. A palavra de Deus diz, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Essa aqui é a estratégia do inimigo. Fazer com que você queira saciar a sua carne. Colocar na sua frente coisas que são agradáveis aos seus olhos. E te fazer pensar que você não precisa de Deus. Te fazer pensar que Deus precisa de ajuda, que você tem que ter o controle da sua vida. E quando menos você perceber, você está influenciando os outros de forma negativa. Eva tinha fome? Irmãos, Eva não tinha fome. Não tinha. Ela tinha 90% do jardim para usufruir. Aqueles 10% ali ela não podia mexer. Mas por que ela foi ali? Muitas vezes nós agimos com ingratidão como Eva. Olhamos para aquilo que nós não podemos, olhamos para aquilo que ainda não está ao nosso alcance e esquecemos de todo o resto que Deus tem feito por nós. Você está aqui muito bem agasalhado. Você está aqui tendo pessoas que te amam. Você está aqui podendo amar pessoas ao seu redor. Você está aqui com saúde, com vida. Você pode colocar um sorriso no teu rosto hoje pelo privilégio de estar na presença de Deus. Mas muitas vezes o nosso coração se entristece. Por quê? Olha tudo que Deus tem feito por nós. Olha tudo que Deus tem feito pela sua casa, pela sua família. Mas a árvore era boa. O inimigo nunca vai brincar em serviço. Ele nunca vai colocar algo mais ou menos na sua frente. Ele conhece o teu ponto fraco. Ou se ele ainda não conhece, ele vai te testar em todos, para tentar achar em você uma fraqueza onde ele possa te tentar, onde ele possa te dominar com o engano e a mentira. A estratégia dele sempre vai ser essa: dizer que no mundo há coisas mais prazerosas, que no mundo há coisas melhores do que dentro da casa de Deus, do que dentro dos princípios que Deus estabeleceu, do que dentro da vontade de Deus para nós. Essa é a estratégia do inimigo. Mas Eva pecou por ser tentada? Não. Eva não pecou por ser tentada. A tentação em si não é um pecado. O pecado foi ela ceder. O pecado foi ela ouvir e agir conforme o que o inimigo estava tentando influenciar. Em Tiago, capítulo 1, verso 12, não precisa abrir, diz assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. 1 Coríntios 10, verso 12 e 13 diz: aquele, pois, cuide, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana,
Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, a tentação dará também o escape para que possais suportar. Entenda, essa luta que você está passando, as tentações que o inimigo está te fazendo, você é capaz de vencer. Deus te dá autoridade para expulsar isso da sua vida. Deus te dá autoridade. Você não vai ceder. Você não vai ser influenciado. Você tem Cristo. Você tem a força necessária para vencer. E um exemplo muito lindo, maravilhoso, que nós temos na Bíblia, de alguém que foi tentado, mas não resistiu, é de Jesus. Em Mateus capítulo 4, verso 3 em diante. Diz assim: E, chegando-se a ele o tentador, aquele que tentou Eva, que continua tentando, que não mudou a estratégia, que continua mentindo, que continua querendo enganar, e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segura um pouquinho. Jesus estava com fome? Estava. Ele estava em jejum. Ele estava num período de consagração com Deus. Ele decidiu no seu coração se retirar e se consagrar, sacrificar a Deus. Ele decidiu. E o inimigo sabia? Sabia. Sabia que essa era uma necessidade que ele tinha naquele momento? Sabia. Por isso ele atacou. Ele quis colocar aos olhos de Jesus algo que era bom, algo que ele precisava, mas Jesus sabia que não era o tempo. Não era o tempo. Jesus ia comer? Sim, claro que ia. Esse período ia terminar na sua vida. Mas aquele momento não era. Não era daquela forma. Não era afrontando a autoridade de Deus. Não era indo contra os princípios de Deus, não. Então Jesus coloca ele no lugar. E diz: não, nem só de pão viverá o homem. Antes de qualquer coisa, a palavra de Deus é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus é tudo que nós temos para vencer. Antes de qualquer necessidade. Talvez você entrou aqui com uma necessidade física. Talvez você entrou aqui com uma necessidade financeira. Eu quero te dizer, não se limite a ela. Coloque Deus. Coloque Deus no controle e veja o agir dele. Mas não tente enganar. Não tente ser enganado pelo inimigo. Não ouse. Não faça isso. Creia na palavra de Deus. Então continua e ele diz: Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deus te disse que vai resolver? Deus te disse que vai dar solução? Deus disse que vai estar com você? Se Ele disse, não duvide. Não tente negociar com Deus. Não tente dizer: não, Deus, eu preciso de um sinal. Não, Deus, porque o Senhor falou para mim que vai restaurar o meu casamento, mas as coisas não estão muito bem. Continuam, não estão muito bem. Então me dá um sinal, Deus. Não, Deus não precisa te dar um sinal, Ele já deu a palavra. A palavra dEle é o suficiente. A palavra dEle é o suficiente para você levantar a sua cabeça e crer que Ele vai fazer. Creia, não tente negociar com Deus. Não, Deus não precisa ser testado por você. Não, Ele é fiel. Ele é fiel, é isso que Jesus disse para o inimigo. Deus é fiel. Eu não preciso me jogar daqui para ver se Ele vai cuidar de mim. Não, Ele cuida de mim todos os dias. Não, eu não preciso testar Deus. Não, Ele está no controle da minha vida. Eu não preciso ceder a você. Ele tem o domínio da minha vida. Ele está comigo. Mas muitas vezes o inimigo, ele tenta te tirar do foco.
e olhar o que você pode ter antes do tempo. Mas o tempo de Deus é o melhor. É isso que eu estou vivendo na minha vida. É isso que eu estou vivendo. O tempo de Deus. Tudo acontece no tempo certo. E o inimigo continua. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. O inimigo é um mentiroso, gente. Ele estava tentando oferecer para Jesus algo que ele já tem. Tudo. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro Santo que levou todo o pecado. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é eterno, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso noivo que virá nos buscar. Jesus sabia do propósito que Ele tinha. Jesus sabia onde Ele estava firmado na palavra de Deus. Ele sabia do valor que Ele tinha, do impacto que Ele ia gerar em toda uma humanidade. Então essas tentações que o inimigo fez, que não saem disso, baseados na mentira e no engano, porque o inimigo não tem nada além disso para tentar nos influenciar, nada além disso. Jesus colocou ele no lugar e disse: não, eu não sou todo mundo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. Olha só o impacto que Eva teve de morte. Ela cedeu à tentação e a morte veio sobre toda a humanidade. Jesus resistiu e trouxe vida a toda a humanidade. A toda a humanidade. Jesus é o nosso exemplo de alguém que não é todo mundo, de alguém que não se molda ao padrão do mundo, de alguém que entende o seu propósito, de alguém que sabia o seu valor e o impacto na vida de muitos que ele ia gerar. Ele sabia. Poderia vir a dúvida? Poderia, mas não, ele não se deixou influenciar. Ele sabia quem ele era em Deus. E da mesma forma que Jesus é o Filho do Deus vivo, você também é. A força que Jesus teve para vencer, você tem dentro de você. Se você não está usando, hoje é dia de começar a usar. Se você tem olhado para a circunstância à tua volta, hoje é dia de olhar para o alto e saber que o teu socorro vem de lá. Não é daqui não é da terra. Não é um sistema que diz o que você é ou o que você deixa de ser. Não é um sistema que diz o que você tem ou o que deixa de ter. Não é. É o que Deus diz ao teu respeito que importa. É o que Deus diz para você. É isso que tem valor. E Ele diz que você é escolhido. Ele diz que você é amado. Ele diz que você é príncipe e princesa nessa terra. Ele diz que você tem um chamado, que você tem um propósito. E se você se sente incapaz de fazer o que Deus tem para a sua vida, Ele te capacita, Ele te molda, Ele te transforma. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus. Jesus venceu essa situação porque Ele olhou com os olhos espirituais, com a visão espiritual. Se você está passando por alguma adversidade, vira a chave. Olha do ponto de vista de Deus. Diga para Deus: Deus, eu não estou vencendo. Estou tentando fazer do meu jeito, no meu tempo, e não está dando certo. Me ensina, Deus. O que tu queres me mostrar com essa situação? Onde tu queres me levar? Me ensina, me conduz. Abra o teu coração. Deixa Deus fazer a obra dele na tua vida. Deixa Deus agir. Mas para isso nós precisamos nos humilhar. Reconhecer que nada somos sem Deus. Nada somos. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, então nós vamos argumentar como Jesus argumentou. Que Deus é fiel. Que Deus é justo,
que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, que Ele tem o controle de tudo, que nada sai do seu domínio, que Ele tem o seu deitar e o seu levantar nas mãos. Ele tem contado cada batida do teu coração, cada fio do teu cabelo. Ele sabe muito bem quantos caíram hoje. Ele sabe o que faz o teu coração acelerar, o que está fazendo as tuas lágrimas não pararem quando você deita na cama. Ele tem visto, Ele sabe. Ele te formou desde o ventre. Ele sabe as tuas preocupações, os teus sonhos, aquilo que talvez o inimigo está falando que você não pode alcançar, aquela mentira que o inimigo está tentando colocar no seu coração. Ele também sabe que você está debaixo de uma acusação. Deus sabe, Ele tem o poder de tudo. Ele está apenas te falando nessa noite: filho, assuma a tua identidade, assuma quem você é. Olha só, não abaixa sua cabeça para o inimigo. Você é meu filho, você é minha filha. Não te criei para isso. Você não é todo mundo. Você tem capacidade sim de vencer. E você vai muito além do que você imagina. É isso que Deus quer para a nossa vida. E como nós devemos agir então? Em 1 João capítulo 2, verso 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da terra, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pamela, que palavra é essa? Concupiscência. Tive que treinar em casa para conseguir falar. É um forte desejo para satisfazer a carne. Um forte desejo que a nossa carne tem de não se submeter ao Espírito. É esse forte anseio de olhar com os olhos e desejar, de tentar satisfazer a tua carne, de fazer você tentar racionalizar o que Deus quer fazer através da tua vida e você não conseguir entender, porque tem coisas que não é para entender o que o pastor fala à distância, é com o coração de filho. Não tente entender o que Deus está fazendo na tua vida, deixe Ele guiar, e com o passar do dia você vai entender onde Ele vai te levar. Pamela, mas está tudo escuro. Pois bem, a minha vida estava assim. Eu me posicionei no meu trabalho há um ano, vou errar os meses, em dezembro de 2019. Eu cheguei para o meu chefe e falei assim: eu vou sair. E ele olhou para mim e disse: tá doida, menina? Eu falei: vou sair. Para onde? Eu falei: não sei, mas eu preciso declarar que eu vou sair. Em janeiro de 2020 de novo, eu olhei para ele e falei assim: eu vou sair. Eu preciso declarar. Eu senti algo muito forte no meu coração. Declare que você vai sair. Eu falei: meu Deus, tá bom, eu vou declarar. Cheguei para ele e falei: de novo, eu vou sair? Mas o que tu vai fazer? Eu não sei. Eu vou viver o que Deus tem para minha vida. E eu não via nada, irmãos. Tava tudo escuro. Eu lembro de ter conversado com o pastor Everton. Eu não vejo nada, pastor. Eu só sei que eu tenho que sair. Eu não vejo nada. A minha vida profissional tá uma escuridão. Mas eu sei que Deus está me levando a algum lugar. Isso passou os meses. E eu comecei 2020 com uma palavra: que Deus viraria a minha vida de cabeça para baixo. E Ele fez isso. Ele está fazendo isso. Hoje eu não tinha noção que eu estaria prestes a ser integrada no ministério. Perdão, em janeiro de 2020 eu não tinha noção. Eu não sabia. Hoje eu consigo ver. Mas se eu não tivesse me posicionado em fé, talvez Deus não teria feito. Eu me posicionei e as pessoas me chamavam: tu é doida? Sai do emprego numa pandemia. E daqui um mês eu estou saindo do meu trabalho. E muitas pessoas olham para mim hoje e falam assim: Pam, tu vai ser missionária? Eu falei: vou. Meu, que legal, tu está abrindo mão de tudo. É esse impacto que Deus quer que nós geramos na vida daquelas pessoas que nos cercam. Pam, olha o que Deus está fazendo na tua vida. Aqueles que me conhecem. Pam,
eu não tinha noção do que Deus ia fazer. Estava tudo escuro. Mas eu disse: Deus, guia-me. Eu não sou todo mundo. Eu não quero viver o simples, o básico. Me leva além. Me leva, conduz. Muda o que tem que mudar. E Deus está tirando muitas raízes. Muitas raízes. Eu estou saindo de um emprego de 9 anos. Uma estabilidade financeira muito boa. Mas Deus está me fazendo tirar essa raiz da terra e colocar nos céus. E falou, falar: vida, filha, vai depender de mim. Não vai ser fácil, mas eu vou estar contigo em todos os momentos. É isso que eu estou vivendo. Essa transformação. Mas e se o inimigo tivesse falado para mim assim, como falou, porque ele é um mentiroso: você não é capaz. Você não vai conseguir, você não vai ter coragem. Foi isso que o inimigo me acusou. Vai ser difícil demais. E se eu deixasse me influenciar? Eu não estaria aqui. Todas as vezes que eu subo nesse altar, atrás de um púlpito, eu lembro que quando eu era pequena, os meus pais me colocavam para dormir atrás do púlpito. No início do ministério deles, eu era bem pequenininha, tinha uns 4, 5 anos. E o pai fazia vigília depois do culto e me colocava aqui. Essa é a experiência que eu tenho com Deus. Todas as vezes que eu subo aqui. A primeira vez que eu subi aqui, isso eu nunca contei para a igreja. O Espírito Santo me lembrou. Olha, antes, quando criança, você dormia aqui. Hoje eu estou te levantando. Por quê? Porque Ele te conhece. Existe uma expectativa no coração de Deus ao teu respeito desde que você nasceu. Desde que você foi formado no ventre. E não há nada que possa impedir isso de acontecer. Não há nada que possa impedir isso de se cumprir na sua vida. Então, se hoje você está aqui sobre a acusação do inimigo, se o teu coração está sendo afligido por mentiras, por enganos, hoje é dia de você se posicionar. Se posicionar. E eu te pergunto: o que tem atraído os teus olhos? E tem te feito pecar? O que tem saciado a tua carne que você não está conseguindo vencer? O que te faz pensar que você não precisa de Deus? O quê? O que o inimigo tem feito? Quando nós nos deixamos influenciar pelo inimigo, quando nós vemos, nós estamos deixando, por exemplo, de dizimar e ofertar. E nós falamos a frase que o pastor disse: vai fazer falta. Mas aqueles que conhecem um Deus que pode todas as coisas, um Deus dono do ouro e da prata, um Deus que criou os céus e terra, esse crê na provisão de Deus e vê ela acontecer. Então, no momento de dízimo e oferta, que você entende que é o culto a Deus, que é a adoração a Deus, que é o reconhecimento de quem Ele é, do que Ele tem feito por você, você não para, você não resiste, você entrega, você vai além, você ousa crer. Muitas vezes nos deparamos com pouca fé, com uma fé fraca, com uma fé insuficiente. Por quê? Por quê? Sabe aquele casamento que talvez está aqui nessa noite, que parece que não tem mais chance? Sabe aquele filho que talvez não está aqui porque infelizmente está sendo vítima, sendo usado pelo inimigo, sendo enganado por vícios? Sabe aquele problema de saúde que parece que não se resolve? Você crê num Deus do impossível? Você crê num Deus do impossível? Então aumente a sua fé. Aumente a sua fé, porque se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus diz que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Deus diz que você e a sua casa estariam na casa dEle, adorando, servindo, é isso que vai acontecer. Mas se você abaixar a sua cabeça para o inimigo, para as mentiras que ele tem falado ao teu respeito, ao respeito da tua família, então você não vai conseguir. Hoje é dia de olhar para os céus. Hoje é dia de olhar para Jesus. Para Jesus. Pare de olhar para as circunstâncias e creia. Creia que você tem um propósito. Creia que você tem um chamado. Sim, Ele vai te capacitar. Sim, Ele vai te usar. Ele vai.
A nossa fé tem que estar apoiada em quem Ele é e não no que Ele pode fazer. Ele é santo, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele vai suprir todas as coisas. Ele vai realizar os planos do coração dele, que são muito maiores do que os seus. É isso que Ele vai fazer. Então nós paramos de negociar com o inimigo. Nós paramos. Nós entendemos que o pecado nos afasta de Deus. E isso não é o que Deus quer para você. Deus te quer para perto. Talvez você entrou aqui achando que está no fundo do poço. Hoje Deus te tira de lá e te traz para o colo dele. Hoje Deus vai te colocar debaixo das suas mãos. Hoje Deus vai te segurar firme e dizer: continua firme aqui comigo. Nunca mais saia. Nunca mais duvide do meu poder sobre a sua vida. Nunca mais. E viva o extraordinário que eu tenho para a sua vida. Viva. Sabe por quê, irmãos? Há um novo tempo. O pastor recebeu uma profecia dizendo que a igreja estava lavando os seus pés. Isso ficou muito gravado no meu coração. Quando o pastor me chamou para ministrar, eu lembrei dessa palavra que Deus tinha colocado no meu coração. Ele falou: filha, a igreja tem que lavar os pés e deixar toda a mentira que o inimigo tem colocado nos seus corações de lado, e colocar a minha verdade em seus corações. Lave os pés, igreja. Creia no teu potencial. Creia no que Deus vai fazer através da sua vida. Porque esse problema que para você hoje é impossível, Deus vai resolver. Deus vai fazer. Deus vai mover. E amanhã, depois do novo templo, aquelas portas são enormes, porque entrarão muitas vidas, com um casamento destruído, com filhos jovens assolados pelo pecado. E você vai usar esse testemunho, que hoje para você parece impossível, você vai usar esse testemunho para acolher essas vidas. Deus vai te usar. Deus vai te usar. É isso que Ele quer te fazer. Talvez nessa noite o que você vai precisar fazer é se quebrantar. É se arrepender e dizer: Deus, eu estou sendo enganado pelo inimigo. Ele não mudou a estratégia dele, ele só engana com mentiras. E talvez você se deixou levar. Mas nessa noite é dia de se posicionar. Porque o teu posicionamento gera vida. Por isso que o inimigo está tentando te parar. Porque ele sabe quantas vidas você vai tocar. Por isso que o inimigo tentou parar Jesus. Porque ele tocou uma humanidade toda. Por isso que ele está tentando te parar. Mas essa igreja vai crescer. E crescer muito rápido. E crescer com muita força nessa cidade. Vocês vão crescer. Nós vamos crescer. Nós somos a noiva. A noiva que não se cala. Não é uma pandemia que vai nos calar. A noiva que não abaixa a cabeça, não. A noiva que se posiciona e diz: Maranata, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem. A noiva clama. A noiva crê. A noiva não para. A noiva conquista territórios. A noiva arranca vidas do inferno. Esse é o poder que nós temos nas nossas mãos. Esse é o poder que nós temos. Se coloque de pé. Talvez hoje você tenha que se posicionar. Talvez hoje você chegou com o seu coração arrebentado. Você entrou aqui e realmente você não crê que Deus pode te transformar, te encher, te usar. Mas, Pai, eu fui tão enganada. Pai, eu pequei tanto. Pai, eu fiz tanta coisa errada. Sabe, a minha família talvez esteja acabada aos olhos humanos, porque eu negligenciei. Ei, hoje é dia de transformação. Hoje é dia de renovo. Hoje é dia que você vai ganhar uma força
uma força de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. Não, não é o fim. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. E eu quero te lembrar que você está na casa do Pai. Na casa do Pai, se você precisar correr, você corre. Se você precisar pular, você pula. Se precisar dançar, você dança. Se você quiser vir aqui na frente e se ajoelhar, você vem. Se você quiser gritar, você grita. Aqui é a casa do Pai. Mas não fique imparcial com a palavra de Deus. Deus está te chamando para um novo tempo. E Ele está dizendo: ei, chega de ser enganado. Eu quero você na minha palavra. Creia em mim, eu farei através de você. Creia em mim, o que parece impossível hoje, amanhã será testemunho. E depois de amanhã, pessoas serão tocadas por isso. Porque Deus fará coisas grandiosas, grandiosas através da sua vida. Deixe o engano de lado. Deixe o engano de lado. Se você sentir no seu coração, pode vir à frente. Dê uma resposta a Deus. Deus, eu creio no teu poder. Deus, eu creio no teu poder. Eu creio no teu poder. Eu creio, estou distante. Sim, eu me desviei. Eu tenho vindo para a igreja por vir, mas meu coração não está aqui. Eu tenho olhado lá para fora. Eu tenho achado as propostas do inimigo melhores. Mas hoje eu reconheço que sem ti eu nada sou. Hoje eu reconheço que eu preciso de ti. Perdoa-me, Jesus. Talvez esse seja o teu clamor nessa noite. Perdoa-me, Jesus. Se ainda há chance, perdoa-me. Se ainda há tempo, perdoa-me. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para vencer. Não é o que o inimigo diz ao teu respeito que te define. É o que Deus diz. É o que Deus diz. É o que Deus diz. Você é chamado. Você é chamada para viver o extraordinário de Deus. Não duvide do teu valor. Não duvide, não olhe para o que você tem, para o que você pode hoje. Não olhe. Olhe com os olhos de Deus. Olhe com os olhos de Deus. Ele pode resolver. Sobre a tua vida, hoje será anulado. Toda palavra de maldição, fale para Deus. Fale para Deus. Hoje será anulado. Hoje será anulado. Se você ouviu pessoas dizendo que você não ia dar nada, hoje é dia de lançar na presença de Deus. Hoje é dia. Se há fôlego de vida, há tempo, há tempo, há tempo oportuno, há tempo oportuno. Hoje é tempo oportuno para vir para Deus. Hoje. Ah, papai. Ah, papai.
Aleluia. Aleluia. Aranaya manaya naya laya brata candara.